Boa tarde, gente. Hoje vamos aqui eu quero trazer uma palavra aqui para vocês em 1 Coríntios 14, capítulo 14. Os dons de profecia e de línguas. Aleluia. Que diz assim: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. Interessante que ele fala aqui, ó. Pois quem fala em língua não fala aos homens, mas, a Deus. Até hoje, algumas pessoas questionam o dom de línguas. Principalmente porque, felizmente hoje as pessoas não estão acreditando mais no mundo espiritual. Não estão acreditando mais no dom de línguas. O dom de línguas é um dom dado por Deus. É um batismo. E aqui falam. Mas quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus, porque está falando em mistério. Por isso que chama línguas estranhas. Antes chamava língua do mistério. Então, assim, por que mistério? Porque tem que ter um intérprete. Se não tiver um intérprete, as pessoas não vão saber o que a pessoa está falando, porque ela está falando em mistério, ela está falando com Deus. Então, quando a pessoa fala ali, ela está falando com Deus em mistério. Só ela e Deus ali sabe. Só ela e Deus sabe que está sendo falado ali. Mas quem profetiza não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Olha o que ele estava dizendo. Ninguém o entende. Em espírito fala em mistérios. Então ali é só a pessoa e Deus. Só Deus sabe o que a pessoa está falando ali. Só Deus sabe o que a pessoa está querendo dizer ali. Ele entende o que ela está falando. Mas aqui diz: mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento, consolação dos homens. Então, assim, o dom de profecia, ele serve de consolação, que serve para encorajar os irmãos e as irmãs da igreja, serve de encorajamento para encorajar e de consolação para consolar. A gente não sabe como a pessoa, cada irmão e irmã chega na igreja, né? A situação que passou o dia a dia, mas o dom de profecia serve para isso, para consolar. Mais consolação dos homens. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica. Mas quem profetiza, edifica a igreja. Por que a si mesmo? Porque a pessoa está falando só ela e Deus ali. Ó. Então ela está edificando ela mesma. Mas a pessoa que profetiza, ela edifica a igreja. Porque aquela profecia as pessoas vão escutar. Por exemplo, um exemplo. Deus pega e chega para você e fala: a partir de hoje eu vou te levantar para as nações. A partir de hoje você vai ser um pastor. A partir de hoje você vai ser um obreiro na minha obra. As pessoas ali que estão no culto vão ver aquela profecia e ali vai ser um estímulo para elas. Elas vão ficar assim: nossa, eu vou buscar também, que eu quero que Deus fale comigo. E aí elas começam a buscar também. É que fala aqui. Esse mesmo fica mais aqui. Aí, gostaria que todos vocês falassem línguas, mas prefiro que profetizem. Aqui é Paulo falando que gostaria que nós falássemos em língua, mas o que ele mais queria, gostaria que todos falassem língua, mas prefiro que vocês profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as intérprete, para que a igreja seja edificada. Então a igreja só é edificada quando tem um intérprete, quando tem alguém que tem o dom de interpretar. Agora, quando a pessoa está falando ali em línguas, só ela e Deus. As pessoas ouvem, mas não estão entendendo. Os irmãos da igreja, as irmãs, não entendem. Só se tiver o dom de interpretação de línguas. Aí vai edificar a igreja. Aleluia. Cadê? Tem aqui. Gostaria. Para que a igreja seja edificada. Agora, irmãos,
se eu vos visitá-los e falar em línguas, em que serei útil a vocês? A não ser que leve alguma revelação ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina, até no caso de coisas inanimadas que produzem sons, tais como a flauta ou a cítara. Cadê bem que cítara? Cadê? Como alguém reconhecerá o que está sendo tocado, se os sons não forem distintos? Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Assim acontece com vocês, se não preferirem palavras compreensíveis com a língua. Como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Sem dúvidas, há diversos idiomas no mundo. Todavia, nenhum deles é sem sentido. E isso é verdade. Há vários idiomas no mundo. Tem gente que fala inglês, tem gente que fala espanhol, português, croata, alemão, mas cada um deles tem sentido. Cada um, quando a pessoa entende a linguagem que está sendo dita, a pessoa, quando ela entende inglês, por exemplo, my life, minha vida, I love you, eu amo você, deixa eu ver aqui, my house, minha casa, deixa eu ver aqui, 21, 31. Então, quando a pessoa entende o inglês, o básico, ela vai saber o que a outra pessoa está dizendo. Então, se ela entende alemão, ela vai saber o que a pessoa está falando em alemão. Se a pessoa fala em chinês, ela vai saber o que a pessoa está falando em chinês. Então, não é sem sentido. A pessoa fica assim, nossa, o que aquela pessoa está falando? Quando a gente não entende o idioma, quando a gente não sabe que idioma é aquele, a gente não sabe interpretar porque a gente não tem o conhecimento, a gente só conhece a língua portuguesa. Para ter ideia, a gente não sabe nem falar o tupi-guarani, que é a língua indígena, a gente não sabe falar, imagina em inglês. Aí tem também world, my road, né? Road quer dizer mundo, my road, meu mundo. I love Jesus, eu amo Jesus. Então tem muitas coisas, tem várias coisas que... E a Bíblia está falando para a gente buscar os dons espirituais. Por que a gente tem que buscar os dons espirituais? Porque os dons espirituais, a gente tem que se revestir da palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela que nos protege, como diz lá em Efésios 6. Revestivos da armadura de Deus. A gente tem que se revestir. Por quê? Porque a armadura do Senhor, ela que não vai nos proteger de tudo. Com o capacete da salvação, a couraça da justiça, o sapato do evangelho, nós estaremos preparados para todo ataque. E olha o que diz mais. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que serei útil a vocês, a não ser que alguma revelação, conhecimento. Aí vem quem está aqui. Cadê? Prepara a batalha. Aqui. Com a língua, saberá que está sendo dito. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo. Todavia, nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala e ele será estrangeiro para mim. Porque assim, imagina, um diálogo entre uma pessoa inglesa e eu. Eu não vou saber o que a pessoa está falando. Porque eu falo português e ele fala a linguagem inglesa. O idioma inglês. Algumas palavras eu posso entender. My coffee, que é meu café. Deixa eu ver aqui. Se ele falar um número, quantos... World are you? Onde você mora? Eu vou dizer... deixa eu ver aqui como eu digo. Eu perguntar meu nome, como é fácil. Todo mundo sabe esse inglês. My name is Marcelo. Onde você mora? World are you? Aí tem uma respostazinha para isso. Eu não estou lembrado agora, mas vamos fazer um exemplo aqui. Moro em Codó, né? Então, assim, algumas coisas eu vou saber, outras não. Porque, tipo assim, quando a gente não entende uma linguagem da pessoa, ela fala, por exemplo, você for conversar com um índio, você fala português, ele fala tupi-guarani. Você não vai entender. Porque a linguagem dele é indígena.
é diferente da gente. Aí bem que, cadê se a dúvida em idiomas no mundo? Todavia, nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que fala, serei estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais. Procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. Então, assim, a Bíblia nos manda nós procurar os dons espirituais. Por quê? Porque, por exemplo, tem o dom de falar em línguas, tem um dom de profecia, tem um dom de cura, tem um dom por exemplo, discernimento de espírito. Tem pessoas que têm um dom de discernimento de espírito, tem pessoas que têm um dom de visão. Tem muita gente que não acredita que isso não existe. Existe, o dom de visão existe. O dom de visão é nada mais, nada menos do que o dom de que Deus pode te revelar, por exemplo, Deus pode abrir seus olhos espirituais e você vê um demônio. Tá bem ali, o demônio tá te encarando, mas Deus não permite você ver o rosto dele, você só vê a parte do corpo aqui. Porque senão você não vai aguentar. É Deus te avisando para você começar uma batalha espiritual. Ou então tem pessoas também que têm o dom de discernimento, que Deus não permite ela ver porque ela não suporta, mas ela sente que naquele tal ambiente tem algo ali. Naquele ambiente tem algo ali que não é bom, que incomoda. Então ali, esse é um dom espiritual que Deus deu para a pessoa. E tem o dom da palavra também, o dom de pregar a palavra. Tem gente que tem o dom de pregar na igreja. E tem outros que se botar a pregar na igreja não conseguem, porque o dom dele não é de ficar na igreja. Tem gente que tem um dom de evangelismo. Tem gente, por exemplo, tem gente que tiver um dom de evangelismo, se botar ele para pregar na igreja, ele não vai pregar, não vai conseguir. Porque o dom dele é na rua. O dom que Deus deu para ele é de evangelizar. Por exemplo, entregar folheto, falar ali. Deus usa ele na rua. Se botar ele para pregar no púlpito, ele não vai pregar, não vai conseguir. Porque o dom de evangelismo é diferente do dom de pregar. O dom de pregar, Deus te preparou para o altar. Evangelismo é na rua, nas favelas, em vários lugares. E aqui diz, não entendeu o que está falando. Crescer na igreja. Por isso, quem fala em língua, ore para que a possa interpretar. Pois se eu oro em língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer amém? Por exemplo, um exemplo aqui. Tem uma pessoa que ela não é da igreja. Aí você tá lá e Deus te tomou na hora lá, né? E você começa a cantar em línguas. A pessoa vai dizer assim, o que aquela pessoa tá cantando? Não tô entendendo nada. Que linguagem é essa? Por quê? Porque ela não é espiritual. Ela foi ali como visitante, por exemplo. Ela nem crente é. Ela foi tipo ali só para saber como é a igreja. Se vai aceitar Jesus ou não, ou se foi mesmo só se conhecer a igreja. Então, se alguém for tomado ali na presença de Deus e cantar em línguas, ela não vai entender. Edificação para a igreja, entendimento, cantarei com o Espírito. Cantarei com entendimento. Se você estiver louvando a Deus, o Espírito, como poderá aquele que está entre nós não instruídos dizer amém? A sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo. Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus por falar em línguas, mais do que todos vocês. Todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em língua. Então, assim, tem o dom de línguas é um dom muito tremendo, né? Que é edificação de si mesmo. Mas quando tem um intérprete, edifica toda a igreja. Porque, assim, às vezes a gente está falando algo com Deus que é algo assim que a gente está falando com Deus que é algo ali de algo que vai é algo tremendo ali naquele momento. Mas só que nós mesmos não sabemos o que estamos falando, porque a própria pessoa não tem o dom também de interpretar línguas. Então, assim, se a gente tiver o dom de interpretar línguas, a gente vai saber o que a gente mesmo está falando com Deus. Mas eu sempre digo, busquem os dons espirituais. E a própria palavra também fala. Paulo está instruindo a igreja, os irmãos, a buscar os dons espirituais.
Porque só se vence o espiritual sendo espiritual. Deus abençoe, tenha uma ótima tarde a todos. Obrigado a todos que vão assistir e que assistiram. Deus abençoe.